Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Regiane, vim falar para vocês de temas que caem em concurso, né, mais uma vez, e eu tô fazendo uma trilogia, né, eu fiz um vídeo sobre Piaget, um sobre Vygotsky e esse é sobre Vallon, que são aí teóricos importantes da psicologia da aprendizagem. Vocês conhecem Vallon? Vamos falar sobre ele? Vallon também aí é contemporâneo dos outros dois, né, de Vygotsky e de Piaget. Ele foi um cara aí que nasceu em Paris, na França, né, lá no final do século XIX, formou-se em medicina, psiquiatria, filosofia e psicologia. Só, né? Pouca coisa, né, gente? E ele propôs mudanças estruturais no sistema educacional francês. Ele foi coordenador de um projeto de reforma do ensino conhecido como Langevin-Vallon. Então ele foi um cara importante aí na educação francesa, né? Fundamentou suas ideias em 4 campos funcionais que se comunicam o tempo todo. Então ele fundamentou suas ideias em 4 campos: a afetividade, o movimento, a cognição e a formação do eu como pessoa. Tá? Se a gente for pensar em palavras-chave para cada um desses teóricos que eu falei, Piaget a gente fica com a parte da genética, Vygotsky a gente fica com as relações sociais e Vallon a gente fica com afetividade, tá? É a palavra-chave desse autor. Anotem aí que isso é importante. Para Vallon é por meio da emoção que o ser humano, o ser biológico, se converte em ser social. Tudo bem? Então a emoção é um caminho importante aí que o ser humano percorre para se tornar um ser social. A afetividade, no sentido de ser afetada, né? A criança é afetada por elementos externos, o olhar do outro, um objeto que chama atenção, uma informação que ela recebe do meio, tá? Então são elementos externos que a afetam. E elementos internos, ou seja, aquilo que ela sente, né? O medo, a alegria, a fome, e ela responde a esses afetos, né? Ou seja, esse ser afetada, né? Ela é afetada por essas questões externas e internas. Dimensões da vida psíquica. Algumas dimensões: a dimensão motora, a dimensão afetiva e a dimensão cognitiva. Tá? Às vezes cai essas dimensões, né? Eles perguntam quais são as dimensões: motora, afetiva e cognitiva. A afetividade se expressa pela emoção, que é a primeira expressão da afetividade, também pelo sentimento, tem um caráter mais cognitivo, o sentimento, que a gente consegue explicar melhor, né? Falar um pouquinho melhor dele, e também tem a paixão, que é um autocontrole em função de um objetivo. Quando a gente deseja alcançar algo e a gente quer muito aquilo, a gente tem uma paixão envolvida para a gente alcançar esse objetivo, tá? Vamos falar um pouquinho mais da emoção. Quando a pessoa nasce, ela é só emoção, né? Essa descoberta é muito importante, se não vital, para os que trabalham com crianças pequenas, pois essas pessoas que trabalham com crianças pequenas, né, você aí que está me ouvindo, que talvez trabalhe, precisa saber que essas crianças não vão reagir de forma racional. A gente não pode esperar a racionalidade delas, porque elas são pura emoção, né? E elas não vão agir de forma racional às coisas, e isso interfere na forma de lidar com as crianças, com a forma que a gente vai conduzir os processos pedagógicos com elas. O papel da emoção é de comunicar e de mobilizar o ambiente para suprir um tempo prolongado aí de dependência que a criança tem. Então a criança tem um tempo prolongado em que ela precisa do outro para fazer tudo para ela. E aí a forma de comunicação dela, né, é através da emoção. Ela se expressa por meio das emoções dela. O papel do educador: observar esses feedbacks que são emitidos constantemente por meio dessas expressões faciais, corporais, enfrentando a apatia por meio da proposição de atividades estimulantes que desafiem os educandos. Então a gente pode utilizar esses feedbacks que a gente recebe, isso vale não só para crianças pequenas, né?
O ser humano também, ele se expressa muitas vezes por meio de expressão facial, corporal, quando ele não está interessado, quando ele está assistindo uma aula, ele está meio jogado na cadeira, ele está com aquela expressão de, ai, mas que saco, essa aula não acaba nunca. Então essas emoções que a gente percebe que ele está expressando também podem ser feedbacks importantes no modo como a gente está conduzindo a nossa aula. Algumas falas das crianças, né? As crianças falam, por que a lua aparece à noite? Elas são muito questionadoras, né? Aí elas mesmas procuram respostas. Por exemplo, ela queria sempre estar de dia, mas brigou com o sol. Elas dão as explicações delas, né? Do jeitinho delas. As estrelas resolveram que ficava de dia e quem ficava à noite. Então as estrelas que decidiram, a criança pensa. Ah, as estrelas falaram, você fica de dia, você fica à noite. Então elas têm lá o modo delas, os modos de pensar delas. E aí na lei do desenvolvimento, segundo Vallon, né, uma das leis do desenvolvimento é que ele vai do sincretismo à diferenciação. Olha, lembrem bem dessas palavras, tá? Do sincretismo à diferenciação. No início as emoções são desordenadas, confusas e depois vão ganhando sentidos próprios. Então, o que a gente tem que lembrar aqui de Vallon? Que a criança está num momento sincrético, em que tudo é meio desordenado, as emoções, os pensamentos, as perguntas que ela faz, tudo é meio desorganizado. E ela aos pouquinhos vai passando a um estágio de categorização, que ela vai entendendo cada coisa, colocando numa caixinha, vamos dizer assim. Ela vai organizando essas ideias, essas emoções também. Estratégias de resposta, né? A criança ela utiliza algumas estratégias para responder questões que ela mesma faz. Uma delas é tautologia, então ela repete uma ideia que foi dada, alguém fala alguma coisa, ela repete aquela ideia. Elisão, fugir do tema e passar de um assunto a outro aparentemente diferente, então ela foge, vai para outra ideia, né, que ela não compreendeu bem, ela vai para outro tema. E fabulação, preencher lacunas do relato imaginado, ampliando ou inventando. Fabulação no sentido de fabular, de criar fábulas, né? Criar ideias, criar respostas mágicas, vamos dizer assim, para aquelas questões que ela mesma faz. O Vallon, ele também trabalha com estágios de desenvolvimento, tá? A gente vai ver aqui que são estágios também, como a gente viu em Piaget, só que tem nomes diferentes e tem algumas questões que são diferentes aqui na teoria que ele desenvolveu. O primeiro estágio para Vallon é o impulsivo emocional, que compreende o primeiro ano de vida da criança. Nesse estágio predomina a afetividade, né? São as primeiras reações do bebê às pessoas, né? Que elas têm essa relação com o mundo físico, com as pessoas que estão ao redor. Atividade monopolizada pelas necessidades fisiológicas, então basicamente ter um bebê em casa com menos de 1 ano é trocar fralda o tempo todo, é dar comida o tempo todo, é assim que funciona, né, com os bebês, é muito atender às necessidades fisiológicas que ele tem. A impulsividade vai se transformando em expressividade e forma de comunicação com o outro, então aos pouquinhos ela vai aprendendo a comunicar o que ela quer por meio dessas emoções. A emoção como instrumento de interação. Então é isso mesmo, a criança chora, o adulto vem, né? A criança sorri, o adulto também sorri, então ela vai se expressando por meio das emoções. A gente tem aqui o segundo estágio, que ele chama de sensório-motor, igual em Piaget, né? E projetivo. Aí ele coloca que vai do 1 aos 3 anos, tá? Esse estágio. Maior autonomia na manipulação de objetos e na exploração dos espaços. Então a criança ela começa a explorar, ela engatinha, ela começa a andar, ela começa a explorar o espaço. Desenvolver sua função simbólica e a linguagem. Então aqui a gente vê que a criança começa a falar e também começa a representar. Lembra que a gente falou da fase simbólica, do faz de conta? Então ela começa a ter essa capacidade. O ato mental projeta-se em atos motores, então ela está num lugar e quer pegar algo que está em outro lugar. O ato mental de querer pegar se projeta num ato motor, que é de se conduzir até aquele lugar e pegar. A predominância da afetividade orienta as primeiras reações do bebê com as pessoas, as quais intermediam suas relações com o mundo físico. Tudo bem, pessoal? O segundo estágio é isso, tá?
Vamos ver o terceiro estágio? Ele chama de personalismo, dos 3 aos 6 anos, tá? Olha que interessante. Desenvolve-se a construção da consciência de si mediante as interações sociais. Então a criança começa a perceber quem ela é e com relação ao outro, como que ela se coloca nessa relação com o outro. Diferenciação psíquica da criança em relação ao outro. Ela começa a ter essa capacidade de se diferenciar. Eu sou eu, você é você. A criança já se autodenomina. Ela fala muito eu ou mim, né? Pra mim, tudo é meu, né? Ela tem esse momento da vida dela. E aí tem algumas fases, né? Dentro desse estágio tem algumas fases. De oposição, a criança se opõe ao outro para afirmação de si. A gente percebe isso muito nitidamente, a criança que se opõe a tudo, né? Que tudo é não, tudo ela quer do jeito dela. A criança sente necessidade de ser admirada, então ela gosta, né, que o outro goste dela, que o outro elogie ela, que o outro a admire. E a criança busca incorporar o outro imitando-o. Então ela faz esse processo de imitação do outro, por isso que a gente vê a criança brincando de imitar a mamãe, imitar a professora, né? Ela faz muito esse processo de imitação. Tudo bem? Aqui? Agora o quarto estágio, né? Que é o categorial. Lembra que a gente falou lá atrás que vai do sincretismo à categorização, é um processo que vai se construindo? Então faz sentido essa palavra categorial aqui, né, gente? Que é dos 6 ou até os 11 anos, 12 anos. É um estágio cognitivo, construção do real. Então a criança ela passa a ser mais cognitiva, ela começa a entender um pouco melhor a realidade, onde ela está inserida. Os progressos intelectuais dirigem o interesse da criança para as coisas, para o conhecimento e conquistas do mundo exterior. É a fase também que a criança é alfabetizada, né? Que a gente viu lá em Piaget que também tem um momento específico para isso, mais propício, vamos dizer assim, para esse processo de alfabetização, porque ela está mais aberta para esse processo. Capacidade de autodisciplina mental, atenção. Então a criança consegue se concentrar um pouco melhor. Começa a conseguir se concentrar um pouco melhor. A gente percebe antes disso que é difícil, né? A gente dá uma coisa para ela fazer, daqui a pouco ela já tá largando, fazendo outra. E aqui ela já consegue mais sentar e a gente consegue fazer um trabalho mais assim voltado para o cognitivo, para o intelectual com ela. A formação de categorias intelectuais, então aí tem algumas categorias: identificação, análise, definição, classificação de objetos e acontecimentos, tudo isso nesse momento categorial. Aquisição da capacidade conceitual, ela começa a conseguir entender conceitos, né? Qual é o conceito, e aí começa a conseguir ir para um estágio mais do abstrato, né? Entender conceitos mais abstratos e não só no concreto. E o quinto estágio, predominância funcional, que é a adolescência, né? A adolescência, por mais incrível que pareça, né, a criança começou totalmente emocional, ela foi para uma parte mais cognitiva e aqui ela volta a ser afetiva, porque ela constrói a sua identidade. Ela começa a construir melhor quem ela é no mundo, com relação aos outros. É uma outra construção, né? Ali ela se construiu como criança e aqui ela começa a se construir como adolescente, futuramente um adulto que ela será. Ocorrência de modificações fisiológicas impostas pelo amadurecimento sexual, então a criança começa a ter esse amadurecimento também. Necessidade de reorganização do esquema corporal, ela começa a ter que se habituar a viver num novo corpo que ela passa a ter. Ela passa a ter um corpo com características que ela não tinha antes. Nova definição dos contornos da personalidade, então a criança começa a formar, e aí passa a ser um adolescente que forma a sua personalidade. Envolve questões pessoais, morais, existenciais, então ela começa a refletir sobre o mundo como um todo, sobre as demandas que ela recebe, como ela se identifica ou não com aquelas demandas, se ela se identifica ou não com os pais, se ela quer ser como eles ou se ela quer ser o oposto do que eles são, né? É isso, os estágios são esses, espero que vocês tenham compreendido esses estágios. As contribuições de Vallon, as principais: tentativa de ver a criança de um modo mais integrado, levando em consideração os domínios cognitivo, afetivo e motor. Tá? Anotem esses domínios aí que é importante: cognitivo, afetivo
e motor, tá? Que isso às vezes cai nas questões aí que vocês vão responder nas provas do concurso. Não dissociar campos que são indissociáveis, afetividade e inteligência. Por muito tempo na história se dividiu, né? Houve essa dicotomia entre razão e emoção. Então se colocou inclusive a emoção num patamar inferior, como se fosse algo inferior na pessoa. Ela não tem que ser emotiva, ela tem que ser racional o tempo todo. E aí o Vallon, ele faz o quê? Ele traz os dois para o mesmo patamar e coloca que eles são juntos, indissociáveis e não separados como se via anteriormente. A passagem dos estágios de desenvolvimento não se dá linearmente, então não é que vai acontecer para todo mundo exatamente naquela idade, daquele jeito que foi colocado, tá? Cada pessoa tem a sua subjetividade, seu desenvolvimento e acontece no seu tempo. Tudo bem? Pessoal, obrigada mais uma vez por vocês terem ficado comigo até aqui. Espero ter ajudado a compreender um pouquinho melhor esse teórico, Vallon, tá bom? Vou fazer um vídeo aí comparando Vygotsky com Piaget, então não percam, assistam esse vídeo também. E não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, né? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, é muito importante para eu melhorar, né, esse trabalho que eu estou fazendo. Curte o vídeo se você realmente gostou, compartilha com seus colegas educadores que estão querendo passar no concurso também, tá bom? Obrigada pela atenção, até a próxima!